E se essa coisa fosse mesmo por acaso, né? Como eu sou especialista em padrões, os padrões, quando eles não são direcionados, eles igualmente colocam ou se manifestam, vamos dizer assim, de forma idêntica para cada uma das vertentes, porque as probabilidades são idênticas, então não há preferência. Então, se não houvesse preferência por uma espécie, né, o padrão não seria exatamente esse aí. Então, nós teríamos outros animais e outras espécies inteligentes se o padrão fosse verdadeiramente aleatório. Então, esse padrão evolutivo, ele foi direcionado para o homem, né? Esse padrão evolutivo foi direcionado para o homem. Então, existe uma razão transcendente para que o homem considerando, vamos admitir então que a evolução tem a sua validade, então, nesse padrão evolutivo, né, o homem foi preferido às outras espécies, né? Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar, quando a biologia usa essa árvore, né, ramificada, né, com os descendentes, né, de uma determinada espécie, né, ou subespécies. Então, aí nós temos um padrão preferencial alinhado para a inteligência, que é a do homem. Nenhum outro animal alcança esse patamar. Então, se isso acontece, né, é porque o homem foi preferido às outras espécies. Então, isso já denota que não é tão aleatório assim, né? Existem leis biológicas que poderiam ser enumeradas, né, da forma como o evolucionismo e o materialismo enumera, mas que mostram que essas leis têm uma provocação, né, divina por detrás disso, né? Um direcionamento divino através dessas espécies, né, que evoluíram até certo ponto e que o homem ultrapassa todas elas, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, que nós vamos analisar também na nossa história do mundo, porque nós estamos falando de algo, né, que está aí nas academias, né? Mas faltam pessoas para fazer essas perguntas, né, nas academias. Por que outras espécies não evoluíram? Então, aí você vai falar, né, da seleção natural, da sobrevivência dos mais aptos e tudo, mas mesmo assim que você dê essa explicação, né, dessa forma, para que você justifique que seja um homem, você também, né, poderia ter outras condições na natureza, né, hipoteticamente falando, que poderia ter favorecido outra espécie ou outras espécies, né, ao mesmo tempo. E a outra coisa que eu quero apontar aqui, é o próximo slide, pode passar, Márcio, para o próximo, é o seguinte: nós temos uma escadinha aqui que ela é muito comum se publicar em livros de biologia, de evolução, onde eles colocam mais ou menos aqui, né, que os tamanhos dessas espécies aqui, ou desses seres hominídeos que estão em evolução, estão em linha crescente. Mas se você pegar o segundo da direita para a esquerda, né, esse ser aqui ele é muito mais alto que os outros. Então, já essa figura aqui ela já foi alterada para parecer que tem uma escala ascendente de tamanho. E esse tamanho aqui que é o penúltimo, né, que está com uma lança no ombro, ele é muito mais alto, ele tem 3,5 metros em relação ao homem normal. E você tem que lembrar que quanto mais antigo é o homem, mais baixo ele é, né? O homem moderno, devido às condições de saúde, melhorias de vida, ele tem mais longevidade e mais altura. E mesmo assim, esse segundo exemplar aqui da evolução, ele é muito mais alto. Então, aqui já começa a mostrar, né, que tem alguma coisa estranha quando o cara vai lá e faz essa figurinha para tentar mostrar que nós somos seres evoluídos, né, de uma espécie primata. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos aí mostrar para vocês. Então, as possibilidades evolutivas, pode seguir aí no próximo. Por exemplo, teve um filme, e eu tirei essa figura de um filme, que tinha um experimento que um cientista fazia com outros animais para torná-los inteligentes. Então, se a evolução tivesse seguido um padrão aleatório, onde não houvesse preferencialidade nenhuma por uma espécie, né, no caso a espécie primata e o homem, nós teríamos um panda evoluído, um coelho evoluído, né, e outros animais, né? Então, eu usei essa figura para mostrar para vocês que o ramo daquelas árvores lá, daquela árvore, né, da evolução, está incompleto se considerar
que foi tudo aleatório. Então, não foi. Então, nós temos aí já uma situação negativa em relação a essa hipótese de que tudo veio ao acaso, né, num processo evolucionário dirigido, né, pela sobrevivência do mais apto, né? Tem uns até que dizem que o tigre, ou a chitara, seria mais apto até que o homem, né? Algumas pessoas até falam isso. Mas vamos lá. Só para agora você ali para o slide 22, né? Só para conferir a altura lá, ó, eu coloquei um homem normal e aquele lá que estava com a lança, né? Para você ver a diferença, que não tem nada a ver com aquela figura da escadinha, né, do tamanho que foi mostrada lá. Isso aí já é uma evidência, né, que destoa aquela escala de tamanhos, né? Então a gente aceita essa figura tranquilamente, né, nos livros de biologia e esquece de perceber esse detalhe. Então isso é uma das coisas que nós vamos tratar. Aí a pergunta é, pode passar para o próximo? Isso. Então foi encontrado, acho que na Patagônia, né, esse esqueleto aí, uma múmia, né, na verdade, né, desse gigante com duas cabeças, né? Eu acredito que ele tem quase 3 metros, ou talvez até um pouco mais. Então, veja só, se as espécies mesmo evoluíram, né, de onde vêm essas criaturas, né? Então, são aberrações que competem com a nossa teoria evolucionista, né? E isso não entra nos compêndios de biologia, nem nos compêndios de antropologia ou da ciência ortodoxa, né? Então, isso aí até tem denúncias de que são escondidos essas coisas. Pode passar para o próximo, né? Você tem uma escala do tamanho aí desse ser que tem aí. É o próximo slide. Ele está deitado aí, isso. Isso aí é o corpo inteiro dele, né? E nós temos toda a reportagem, né? Aqui nós estamos trazendo só a figura, mas temos toda a reportagem desse achado aí, tá? Eu achei muito interessante o que o senhor colocou sobre a queda dimensional desses seres a partir do momento que eles se materializam e nascem na Terra, né? Como isso representa uma queda dimensional. Se você for fazer o caminho de volta para você entender isso de forma bem objetiva, imagina aqueles filmes que tem um herói ou um vilão que tem o poder de paralisar uma pessoa. Então, a paralisação. Veja, nós vivemos na terceira dimensão e nós agimos naquela que a ciência considera a quarta dimensão, que é o tempo. A partir do momento que você tem uma paralisação temporal, você fica limitado somente à terceira dimensão, mas sem o movimento. Então, percebe? Fazendo uma analogia aqui, a questão da transcendência. Quando você deixa de viver a transcendência e se considerar um ser transcendente, que tem uma natureza que está além dessa natureza material, e você passa a se considerar apenas terceira e quarta dimensão, é quase que o equivalente a você paralisar o indivíduo que está na terceira dimensão e na quarta. Então você tira uma dimensão. Quando você paralisa, você subtrai a dimensão do tempo. Exatamente. E aí a queda desses deuses, né, como anjos caídos, né, eles estariam perdendo a dimensão metafísica deles, a dimensão espiritual, e estariam caindo na nossa dimensão material de 3 dimensões com a do tempo, né? E eles viriam com uma forma grotesca, né? Com uma forma grotesca. Perfeito. Olá, eu sou Lucas Máximo Alves, professor na UEPG, trabalho com pesquisa científica na área de mecânica da fratura e fractais, e agora estou para dar o módulo 7 do curso A Outra História do Mundo. Esse módulo se chamará Bíblia Científica. Nós usaremos técnicas usadas na ciência para analisar as mitologias e comprovar determinadas afirmações que a Bíblia faz, né, que se relacionam com a cultura mitológica dos povos do Antigo Oriente. Então agora nós estaremos introduzindo esse módulo, onde analisaremos a criação do Gênesis e também a criação antes de Adão, assim como também o livro de Enoque e alguns outros assuntos muito interessantes que são da mitologia e que também são da Bíblia. E assim nós estaremos fazendo uma análise científica de gráficos, de levantamentos que são fornecidos pelas referências bibliográficas, onde nós estaremos analisando a veracidade dessas informações através de análises matemáticas e tudo que for ferramenta de análise heurística e filosófica das afirmações que são feitas ao longo das mitologias.
A nossa proposta é resgatar a possível história da humanidade, que é uma outra história do mundo, na verdade, através da mitologia, porque para nós os mitos não são apenas mitos, né? Não são povos ignorantes do passado que descreviam coisas assombrosas, são coisas que estavam além da compreensão humana e que por limitação da linguagem humana foram colocados na forma de mitos. E esses mitos podem nos fornecer informações importantes sobre uma outra história que não é ensinada nas universidades, nem nas faculdades e nem nos cursos de história, como se vê por aí. Muito obrigado, um abraço. A história do mundo, mas não a história que estamos acostumados a ouvir, a outra história. Sabe aquelas coisas que nós mostramos aqui no Além da Nuvem, mas que por uma razão de preservação nós não falamos em detalhes. Aquelas coisas que nós não falamos abertamente, apenas levantamos algumas hipóteses. Bom, é dessas hipóteses e mais a fundo que nós vamos falar nesse curso. A outra história do mundo vai no mais profundo da história oculta e da arqueologia proibida. Tópicos que serão abordados e discutidos: Deus, mitos e deuses, a saga dos Elohim, pré-criação do mundo, titãs, gigantes e Nefilim, a mitologia comprovada com evidências, mud fósseis, fósseis de lama e pedra, mud flood, cidades perdidas, soterradas embaixo de lama e terra, Anunnakis e arqueoastronomia, Hiperbórea, o continente perdido, a Grande Tartária, bestas, homens e deuses, a origem mágica das criaturas mitológicas, o dilúvio na tradição de todos os povos, Atlântida, Suméria, Babilônia e Egito, os hebreus, as guerras dos ancestrais, gregos e seus mitos, Monte Meru, Tibete e o Monte Kailash, segredos guardados no interior das montanhas, guerreiras amazonas, Troia e fenícios, Amerogaia, o verdadeiro início da América, maias, incas, astecas, profecias e mundo subterrâneo, a divisão dos éons e a era cristã, o rei Arthur, um legado hiperbóreo, celtas, templários e os cavaleiros do passado, monarquias e repúblicas, enfim, o grande acobertamento da história oficial. A outra história do mundo.